delicado a polêmica situação da mulher na liderança cristã. Deus quer o melhor para nós e nós temos na Bíblia a nossa orientação. A Bíblia para nós é a única regra de fé e de prática. Isso significa que nós cremos em tudo o que está na Bíblia e seguimos, obedecemos no nosso caminhar os princípios da Bíblia. Nós precisamos entender que são princípios, que são ordens para a gente obedecer e temos que aplicar na nossa vida. Nem sempre isso é fácil, razão pela qual não podemos e não conseguimos ser cristãos isolados, sozinhos. Temos que fazer parte de um corpo que é a igreja, a família de Deus. A ordem de Deus é que não deixemos de congregar. Deus não tem prazer em alguém que não está congregando. Tem que congregar. O que significa congregar? Estar junto com outros irmãos. Não necessariamente ter a carteirinha, ser membro de uma empresa religiosa chamada igreja, não sei das quantas, mas você tem que fazer parte de outras pessoas, estar com sua vida ligada a outras pessoas. Isto é ordem do Senhor. E nós vamos seguir. Essas pessoas com quem você tem comunhão vão ajudar você a acertar o seu passo segundo os princípios estabelecidos por Deus. Existe muito exagero nas igrejas e líderes dominadores. A questão, eles deturpam, deformam a imagem da vida cristã. O mundo vê uma vida cristã ruim, em boa parte por causa de líderes que deformam a imagem do Evangelho. Deus vai acertar tudo na volta dele. Mas agora nós nos deparamos com essa realidade. Se a Bíblia é para nós a regra de fé e de prática, nós temos que entender que tudo que está na Bíblia tem razão de ser. E o assunto que eu quero tocar aqui é, de certa forma, um desses assuntos complicados e que a maior parte dos pregadores procura evitar. Em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo trata basicamente dos dons espirituais, principalmente do dom de profecia e a sua ordenação na igreja, o seu uso na igreja. O resumo é muito claro, fica no final: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o dom de profetizar, e não proíbam falar em línguas estranhas. Porém, tudo seja feito com decência e com ordem. Dentro deste escopo, os dons espirituais são para serem usados e podem ser usados por todas as pessoas. Tudo seja feito para edificação. Todos podem profetizar, homens e mulheres, adultos e crianças, mas que haja ordem, um limite. Segundo o apóstolo Paulo, a limitação faz parte da ordem, não deixar a reunião esticar indefinidamente, a menos que seja uma vigília apropriada para isso, mas normalmente as reuniões têm uma certa duração e tem que haver uma limitação. Não se pode dar oportunidade assim a esmo a quem quiser profetizar, porque quem tem dom de profecia vai ter sempre profecia, o Espírito sempre quer falar. Tem que haver então uma limitação para a edificação. E entre essas orientações, o apóstolo Paulo como que engloba as mulheres na possibilidade de profetizar também, porque todos podem profetizar. Porém, aqui é que começa o problema, no versículo 34, ele diz: as mulheres fiquem caladas na igreja. No versículo anterior, ele diz o seguinte: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Os profetas têm que se controlar. Ninguém pode alegar que foi tomado em transe por uma força superior a ele. Isso acontece com possessão demoníaca, que a pessoa fica em transe e a força do espírito que toma aquela pessoa supera a força da pessoa.
mas o Espírito Santo é ético, ele respeita a nossa individualidade e nem faz ninguém ficar em transe. Na verdade, cada um que profetiza está consciente daquilo que está acontecendo. Portanto, isso faz parte da decência e da ordem no culto. Agora, a liderança da mulher, o apóstolo Paulo é muito duro. Ele diz que as mulheres fiquem caladas e submissas ao seu próprio marido. E se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seu marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Existem muitas interpretações sobre isso, porque a palavra aparentemente é dura e indigesta para nós em nosso tempo. As mulheres são totalmente igualadas aos homens na maior parte das sociedades do mundo ocidental. E a gente querer estabelecer um conceito desses, um padrão desse tipo, totalmente destoa do mundo. E, para dizer a verdade, da prática da maioria das igrejas também. Porque na maioria das igrejas as mulheres podem exercer cargo de liderança. Agora, a gente pode interpretar isso de várias maneiras. Não é bem assim. Isso foi específico para os coríntios, porque lá eles tinham problema de mulheres que queriam suplantar o marido, isso e aquilo. Existem muitas e muitas explicações. Mas o fato é que isso está na Bíblia. E o apóstolo Paulo diz no versículo 37, se alguém se considera espiritual, reconheça que isto é mandamento do Senhor que eu estou escrevendo. Então não tem como você querer aliviar, atenuar e dizer que não é bem assim e que não é isso, é opinião de Paulo. Não tem jeito. É muito claro, está na Bíblia e é de Deus. Agora, como é que nós vamos entender isso? Será que Deus quer desprezar a participação de todas as mulheres na igreja? Eu creio que não. No entanto, Deus realça este princípio muito importante. A mulher tem um marido, ela deve honrar o marido, mas a mulher é mais saída, ela é mais falante, é mais inteligente, ela é mais usada por Deus, e aí então ela aparece e o marido fica na gaveta. Esse é um problema sério. Mas a recomendação é essa, a mulher deve procurar incentivar o marido para o marido desenvolver também a liderança. Eu quero complementar essa palavra procurando entender melhor o sentido que Deus quer nos falar, acrescentando o que o próprio apóstolo Paulo deu como orientação para o seu filho Timóteo, que estava cuidando da igreja em Éfeso, que era aquela grande igreja. Paulo escreveu aos Coríntios, era lá na Grécia, na Europa. Agora, para Timóteo, ele estava em Éfeso, é na Ásia Menor, hoje a Turquia. A igreja de Éfeso tinha crescido muito. Paulo saiu, achou que tinha completado o tempo dele ali, deixou o Timóteo, escreveu uma carta orientando Timóteo. Então, nessa carta, ele diz, no capítulo 2, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e eu não permito. Foi duro o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está na Bíblia. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, porém esteja em silêncio. Eu creio que aqui nós temos um complemento muito útil a tudo aquilo que foi falado lá naquela carta aos Coríntios. A mulher, ele não permitia que a mulher exercesse a autoridade de homem. Aqui, para mim, está a chave de tudo. Há certas funções que são típicas para homem. A igreja nunca vai aceitar a ideia mundana, secular, do unissex. A mulher é igual ao homem para fazer tudo. Não, existem cargos, funções, posições de liderança que são típicas do homem. Mas o homem não quer assumir. Deveria assumir. E a mulher, então, faz o quê? Ela assume no lugar do homem? Não, ela empurra o homem, ela ajuda o seu marido a assumir.
Mas se o homem não tem um chamado, a mulher que tem um chamado, bem, isso precisa ser entendido. Ela tem dons, tem um chamado para servir, é bom que ela sirva ao Senhor, mas ela não pode esquecer o marido. Isto inverte um pouco a ordem das coisas. Hoje, mulher pode ser presidente da República, mulher pode mandar no país, pode estar nas Forças Armadas, mulher pode ser empresária, pode ser presidente de uma empresa. No mundo pode. Na igreja, a ordem é essa: a mulher não deve exercer a atividade do marido, atividade de homem. A gente deve buscar isto na prática como princípio. Eu sei que muitas mulheres são muito mais saídas e destacadas que seus maridos, e os maridos acabam se escondendo mesmo, mas não é o que Deus quer. Essa mulher, para ser uma boa esposa e agradar a Deus, ela deve incentivar o marido a desenvolver a liderança também. Eu já vi isso acontecer, dá certo. A mulher que investe no marido, ela vai ver resultados. Muitas mulheres estão ocupando posições de liderança e o marido humilhado, isso não agradando muito a Deus. Deus queria que a mulher investisse em incentivar o marido a desenvolver a sua liderança também. Eu vejo isto como um princípio, não uma regra geral, porque a mulher é separada, então ela não pode, ela é sozinha, solteira, ela não pode ser líder. Eu creio que pode. São princípios que nós procuramos aplicar em cada caso, porque cada situação é uma situação específica. Deus levantou a Débora como juíza, Deus levanta quem Ele quer, as mulheres também. Mas quando a mulher é casada e tem um marido, ela tem que investir na vida espiritual do marido. Para mim isso é fundamental. E não largar o marido para lá e ela sair sozinha desenvolvendo o seu ministério. Eu acho que nesse aspecto aí está contra a palavra de Deus. Vamos procurar aprender e melhorar a nossa prática.